Está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Vamos conversar sobre os desafios para aumentar o número de meninos e meninas acolhidos e tratar de mecanismos à mão do judiciário para expandir a adoção. Os dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram: as crianças um pouco mais velhas, além de adolescentes, negros e os que têm problemas de saúde, são muitas vezes rejeitados na hora da adoção. Mas o sistema começa a registrar uma mudança nessa tendência. Em 2019, de todas as crianças adotadas, apenas 3,2% tinham alguma deficiência ou outro problema de saúde. Já em 2021, foram 12,5%. No caso de grupos de irmãos, em 2019, foram 719 adoções. Em 2021, o número dobrou, 1.470 crianças. Esse crescimento é um pouco, ele é lento, mas ele está sendo gradativo. Isso se deve muito ao trabalho que é feito da preparação dos pretendentes. Então, quando a pessoa vai adotar, ela passa por todo um processo de preparação. Ela passa por um curso, a equipe psicossocial vai fazer uma entrevista com aquela família. Então, todo esse trabalho começou a se trabalhar a possibilidade de fazer as adoções reais. Qual é a criança que realmente está efetivamente disponível para adoção para o Brasil? Não é um bebê de 1 ano, né? Tem pouquíssimos bebês. São outros perfis. Então, essa conscientização, ela faz parte desse trabalho de preparação dos pretendentes, que é feito do Poder Judiciário, né? Junto com a sociedade civil. Vários estados fizeram parcerias com os grupos de apoio à adoção, com pessoas que já adotaram, com pessoas que trabalham com o tema, e a gente tem visto essa melhoria. Outra explicação para a melhoria é a chamada busca ativa, já adotada em vários estados pelos tribunais de justiça. Esse recurso busca por adotantes habilitados para colocá-los em contato com crianças e adolescentes de difícil aceitação. Vídeos, fotos e textos mostram para os adultos que a adoção pode ser gratificante, mesmo quando a criança não se enquadra no perfil pretendido. E a expectativa é que a adoção ganhe mais impulso com a busca ativa nacional, criada pelo CNJ. Na semana passada, o CNJ lançou a Portaria 114 de 2022, que regulamenta a busca ativa nacional. Ela vai ser uma ferramenta que vai ser disponibilizada para todas as pessoas que estão habilitadas no Brasil, os mais de 30 mil pretendentes habilitados. Eles vão poder entrar nesse sistema a partir de maio. O lançamento vai ser no Dia Nacional da Adoção, no dia 25 de maio. E ver fotos e vídeos de crianças disponíveis para adoção que não conseguem ser adotadas, né? Então, primeiro faz a busca pelo sistema, se não encontrar, vai para esse sistema de busca ativa, disponível para todo o Brasil. Nosso objetivo realmente é fazer com que todas as crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil consigam encontrar efetivamente uma família. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Noeli Salete Tavares Rebac, a juíza-presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça, e com Ana Cláudia Souza, que é a coordenadora do programa Mãe Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela participação conosco. Vou começar com a Noeli. Noeli, explica para a gente um pouquinho do perfil. Hoje, a realidade do país. Nós temos mais famílias e pessoas querendo adotar do que crianças e adolescentes que querem ser adotadas. Por que isso acontece? É verdade, é uma conta que não bate, né? Nós temos uma realidade de meninos e meninas acolhidos, num número bem inferior àquelas pessoas que buscam filhos por adoção. Nós temos avançado, mas isso é consequência de um olhar das pessoas que se preparam e que buscam a justiça para ter seus filhos através da adoção, com um perfil diferente daqueles que estão nos acolhimentos. Quando se verifica os índices, como você falou, a gente percebe de uma maneira muito nítida uma busca muito grande por crianças de 0 a 3 anos, às vezes um pouquinho maior, mas quando você analisa grupos de irmãos
ou mesmo crianças com alguma necessidade especial, um pouco maiores, adolescentes, a gente vê o índice de buscas e de pretendentes cair de uma maneira assustadora. Uhum. Então, o que nos leva a concluir é que há mesmo uma resistência das pessoas que estão preparadas, estão na fila para adotar seus filhos, em aceitar meninos e meninas com perfis diferenciados daqueles de 0 a 3 anos, 4 anos. Essa é uma realidade que tem mudado, que vem mudando gradativamente, mas que ainda nos coloca nesse mundo de mais de 3 mil meninos e meninas acolhidos, esperando seus pais dentro das entidades de acolhimento ou dos serviços de acolhimento, prontos para ter uma família. Eu diria, na janela, olhando, esperando a família chegar. Ana, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário de mudança que, aos poucos, tudo indica que o preconceito vem diminuindo, porque o CNJ informa que cresce a cada ano no Brasil a adoção de crianças com doenças físicas e até intelectuais. É um cenário positivo aí mais para frente? Acredito que sim, né? Nós aqui em Pernambuco, né, vamos percebendo também essa mudança, né, de perfil de escolha, né, do filho desejado. Né? Eu acho que é válido, né, eu, enquanto psicóloga, deixar essa reflexão, né, para o público, de que mesmo quando você está grávida, você imagina uma criança, você é o bebê imaginário, o bebê da sua fantasia. Mas quando ele nasce, é um bebê real, né? Que muitas vezes tem que se adequar, e você, para ser mãe, para ser pai, você tem que aceitar esse bebê real, que não bate, nunca vai ser igual ao bebê imaginado. Então, esse bebê que essas famílias querem, né? Esse filho, essa criança, esse adolescente que é esperado, né? Para entrar na família através da adoção, ele também é imaginário. E ele precisa ser mostrado para que o imaginário, né, possa dar lugar ao real. E aí a gente vem, diante de todos esses programas, né, que vêm sendo desenvolvidos em diversos estados, apresentando os bebês, as crianças e os adolescentes que estão nas casas de acolhida, como a doutora Noeli falou, nas janelas, aguardando, né, esse momento de poder entrar em uma família adotiva e realmente se tornar filho de alguém. E isso é bem, acho que é uma proposta que a gente vê que está avançando, e que ao longo dos anos nós vamos conseguir, talvez, reverter, né, essas questões, esses mitos sobre o que é adotar uma criança com alguma deficiência, com alguma doença ou com uma faixa etária maior. Noeli, vamos falar agora de um mecanismo, então, que tende a ajudar ainda mais, a alavancar esse avanço. Estou falando da busca ativa. O que ela significa e em que pé estamos? A busca ativa, ela já tem sido assunto há alguns anos no nosso país e tem mudado essa realidade. A gente poderia falar inicialmente, do próprio Conselho Nacional de Justiça, quando atualizou, colocou num formato de sistema, o Sistema Nacional de Adoção. Nós tínhamos cadastro, que também nos apoiou bastante, para que tivéssemos todos um olhar dos dados estatísticos. Mas o Sistema Nacional de Adoção, a partir de 2019, numa amostragem rápida e eficiente de todos aqueles meninos e meninas, e que leva no Brasil inteiro, todo o judiciário acompanhar diariamente, de maneira muito concreta, as crianças e adolescentes acolhidos e também as pessoas que pretendem adotar. Então, o cruzamento desses dados, que cada dia mais fica atualizado e fica melhor via Conselho Nacional de Justiça, com novidades, por exemplo, que serão implantadas em breve, como a foto desses meninos e meninas que são aptos à adoção dentro do sistema, é um exemplo muito forte do que seria a busca ativa. Mas, independente, e antes até desse olhar macronacional, o país, os magistrados, o judiciário em si, passou a trabalhar com um olhar diferenciado.
que é, ao invés de deixarmos esses meninos e meninas acolhidos ou nos serviços de acolhimento isolados, é a amostragem desses meninos, é a troca de olhar. A gente sempre costuma dizer que é muito difícil gostar, se apaixonar, viver sem o olho no olho. E o que o judiciário, o que é a buscativa, nada mais é do que o olho no olho. É uma amostragem com cuidado, é uma amostragem com cautela, não se pode confundir a buscativa com um olhar de exposição de meninos e meninas. Ao contrário, se mostra esses meninos e meninas como cidadãos, pessoas que estão esperando uma família e que, nesse momento, estão afastadas da família por uma série de motivos, acolhidas ou em famílias acolhedoras. Esses exemplos se espalham pelo país todo. Eu até vou falar alguns estados, mas eu poderia mencionar muitos outros. Nós temos o A.Dot no Paraná, que é o meu estado, que tem um avanço muito grande na colocação de meninos e meninas, inclusive em outros estados, uma busca muito grande de pessoas que estão habilitadas. O A.Dot funciona no sentido de pessoas habilitadas, através de um aplicativo, buscar seus meninos ou seus filhos através daquelas crianças que são aptas e estão dentro do aplicativo. No Rio Grande do Sul, nós temos um programa, um app mais ou menos parecido. Nós temos iniciativas mais recentes, para citar, do Rio de Janeiro, onde a Coordenadoria da Infância fez um passeio muito bonito com esses meninos e meninas no Cristo Redentor e fez uma amostragem deles. Temos em São Paulo, projetos muito lindos, como Adote uma Boa Noite, ou mesmo um passeio e uma parceria com equipes de teatros feito recentemente. Em suma, o que se tem de entendimento na buscativa é a amostragem com cautela, com cuidado, sem exposição desses meninos e meninas para essas pessoas que buscam seus filhos. No momento em que tivemos resultados muito maravilhosos de colocação de crianças, como você comentou agora, de crianças com necessidades especiais extremas, de grupos de irmãos, números que nós não conseguiríamos de jeito nenhum, mesmo através da adoção internacional. Então, a buscativa é isso, e é a troca de uso da tecnologia. Por exemplo, nos grupos, nos grupos de apoio à adoção, a cada momento mais se mostra os meninos e meninas, esses 3 mil e mais de 3 mil acolhidos, esses estão aqui. Aqueles buscados serão, provavelmente chegarão às suas famílias, mas nós não estamos com eles no aguardo. O Poder Judiciário ele não trabalha com arrumar ou resolver o problema de uma família. Ao contrário, o nosso trabalho é encontrar uma família para os meninos e meninas que estão afastados da família atualmente. Ana Cláudia, vou aproveitar que você está falando conosco do Recife. A Noeli já destacou algumas ações de outros estados. Como é que vem sendo desenvolvido o projeto de vocês? O Mãe Legal. O Mãe Legal, especificamente, é para a entrega de bebês para adoção. Mas aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça, desde 2008, vem traçando programas, propostas, desafios para os magistrados, para as equipes técnicas, para que a gente possa exatamente cumprir com a nossa missão, que é apresentar famílias para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento, que precisam de uma família, precisam ser o teu direito, de que está sendo violado, do convívio em família e em comunidade. Nós temos o programa Família Solidária, que é desenvolvido pela Segunda Vara da Infância e Juventude do Recife, que é muito importante, que traz já desde o início, na preparação, junto aos grupos de apoio à adoção, na habilitação do pretendente, a proposta de que grupos de irmãos podem sim ser adotados por famílias em separado, que se responsabilizem para que o vínculo fraterno permaneça, onde se cria uma convivência entre esses irmãos, porque ele sabe o quanto é difícil você adotar 6 crianças,
ou adolescentes e crianças, grupos com faixa etária diferenciadas, onde cada um vai exigir uma forma de cuidado, né? Às vezes tem um bebê e tem um adolescente no mesmo grupo de irmãos, que o tipo de intervenção, de afeto, de vinculação é diferenciado. Então, são propostas que a gente tem tido frutos maravilhosos. Nós tivemos uma campanha linda, né, que iniciou com o Esporte Clube do Recife, que foi o Pequeno Torcedor, que correu o país todo, né, outros grupos, outros times de futebol também abraçaram essa causa. E tivemos adoções lindas de adolescentes de 17 anos, né, chegando aos 18 anos, que não teriam outra possibilidade. E a partir do momento que foram vistos, encontraram seus pais, suas mães, né, pela história de um menino que já tinha quase 17 anos, e o pai que viu lá no Rio de Janeiro, né, e fez essa adoção a partir do Pequeno Torcedor, disse que ficava preocupado que alguém visse o filho dele e chegasse para adotar antes dele, porque aquele menino que ele viu no vídeo era o filho dele. Né? Então, são programas que eu acredito que vai sim desconstruir mitos, né, que nós temos, né, sociais, culturais, sobre que a criança é uma tábua rasa, então eu quero um bebê de 0 a 3 anos, porque eu posso fazer dele o que eu quiser. A perinatalidade está aí, né, os estudos de parentalidade, para dizer que a criança, ela não é uma tábua rasa, ela já vem com uma história assim escrita, né, desde da sua gestação, que precisa ser respeitada. E a partir do momento que o Poder Judiciário, né, e junto com o Legislativo, altera a legislação e possibilita que essas crianças e esses adolescentes possam ser vistos, a gente avança e aí sim a gente pode, né, fazer com que a sociedade brasileira adote, né, de uma forma tranquila e filie, né, crianças e adolescentes realmente de acordo com o nosso perfil que nós temos aguardando para se tornarem filhos, né, crianças e adolescentes para se tornarem filhos. Noeli, no próximo dia 25 de maio, celebramos o Dia Nacional da Adoção. Quais são os desafios que o Poder Judiciário precisa enfrentar ainda para a gente poder avançar e fechar essa conta? Porque a gente abriu a entrevista aqui dizendo que a conta hoje não fecha. O número de famílias que querem adotar e o número de crianças que temos para serem adotadas, né? Dia 25 é um dia especial. É o dia alusivo à adoção, todos os anos. A ideia é reforçar esse trabalho que a gente tem feito, no sentido de mostrar para aquelas pessoas que buscam seus filhos por adoção, os meninos e meninas que estão acolhidos e que estão à espera de família. Existem inúmeras campanhas pelo Brasil todo, e algumas capitaneadas pelo Conselho Nacional de Justiça também, no sentido de aproveitar essa data e mostrar as adoções que aconteceram e que deram resultados positivos. Porque sabe-se da angústia das pessoas que estão esperando um filho. Sempre que se pensa num filho, que é um projeto para sempre, nos coloca, né, como seres humanos, em situação de expectativa. Então, procura-se nesse período a amostragem dos dados que deram certo, de adoções muito exitosas, dos grupos de irmãos que foram para famílias e deram certo, reforçando aqueles meninos e meninas que estão acolhidos e que precisam de família. A partir do início de maio, meio que já está acontecendo, quase, já não é só 25 de maio, durante o mês de maio, se fazem campanhas muito grandes, inclusive no sentido de melhoria da atividade jurisdicional, da rapidez, da prioridade, do julgamento das decisões, dos processos de destituição de poder familiar, dos julgamentos de adoção, do olhar atento aos processos que estão em fases de estágios de convivência. Quer dizer, é uma corrente muito grande que se faz e o nosso caminho ainda é muito longo. O nosso estatuto já tem 30 anos. E há mais de 30 anos, ele diz a mesma frase: criança e adolescente é sujeito de direitos. O poder público, em qualquer uma de suas esferas, a sociedade, a família, não pode olhar a criança de maneira diferente do que sujeito de direitos com prioridade absoluta sobre
todos os demais direitos que nós temos em vigência no nosso país. E dos direitos principais, dentre esses todos que tem a criança, é a convivência familiar. Então, o olhar do judiciário, em dias e em períodos alusivos como esse à adoção, é no sentido de mostrar a prioridade absoluta que tem a criança e adolescente e o olhar de que busca-se achar uma família adequada para uma criança e não o contrário. Uma criança não pode vir só para solucionar o problema de um adulto. É isso. Maravilha. Lembrando que todas as campanhas e projetos do CNJ estão lá no site do Conselho Nacional de Justiça. É esse que aparece na sua tela. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Infelizmente o tempo é curto. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a participação de Noeli Salete Tavares Rebac, que é a juíza presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça, e a presença também de Ana Cláudia Souza, coordenadora do programa Mãe Legal, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bom, agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Confira. 2 resoluções do CNJ beneficiam povos indígenas. Uma delas garante acesso à justiça por meio de intimações para que a Defensoria Pública atue nos casos que envolvam essas populações. E outra resolução prevê que as comunidades indígenas serão ouvidas pela Unidade de Monitoramento e Fiscalização, nos casos que envolverem deliberações de órgãos internacionais de direitos humanos. Os depósitos judiciais para pagamento de credores cresceram 21% no primeiro ano de operação integral do Cisbajude, o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Foram recuperados 18,9 bilhões de reais por meio das penhoras online. O sistema foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Banco Central. O Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul identificou uma onda de litigância predatória no estado. Apenas um advogado atua em mais de 37 mil ações com assistência judiciária gratuita, o que pode consumir 12% do orçamento do Judiciário do Mato Grosso do Sul. Por isso, o tribunal publicou um provimento que pode declarar partes autoras como litigantes de má-fé e aplicar uma multa de até 10% do valor da demanda. Agora é hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Submeter vítima ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários ou invasivos que levem a reviver violências e sofrimentos agora é crime. É a chamada violência institucional. A lei recém-sancionada define ainda penas mais altas para os casos em que o agente público permite que terceiros intimidem vítimas de crimes violentos, de forma a gerar a revitimização, ou ainda na hipótese de o agente público intimidar a vítima. Confira mais detalhes nas redes do CNJ. 83% de pessoas inocentes presas por identificação fotográfica no país são negras. Mas esse é só o começo de uma discussão bem mais complexa. Por isso, para estimular o debate capaz de transformar esse cenário, o CNJ convida pesquisadores de qualquer área do conhecimento para enviar artigos científicos sobre o tema. Os textos vão integrar uma coletânea com outros especialistas sobre o assunto. O prazo para o envio do material vai até o dia 31 de maio e nas redes do CNJ você encontra mais informações. Por hoje é só e até mais. E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por semana, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje a nossa entrevistada é Jane Granzotto Torres da Silva, paulistana, 59 anos, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. No CNJ, ocupa vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho. Ela conta que na hora do vestibular pensou muito. Eu queria ser jornalista e sempre falei de ler, escrever e falar, era isso que eu queria, mas à época nós tínhamos um sistema de mídia muito restrito.
qual seria a área que mais se aproximaria em falar, em estudar, em ler, em escrever. Eu pensei em letras, falei, não, direito. O direito me chamou a atenção. Falei, vou prestar vestibular para direito. E só prestei vestibular para direito. No terceiro ano da faculdade, quando fui chamada para tomar posse, tomei posse como auxiliar judiciário. E aí começou a minha trajetória. A passagem para a magistratura. Naquela época precisava ter 25 anos para prestar o concurso, era a idade mínima. E eu me formei com 21 anos. Fiz toda a faculdade, me formei com 21 anos. Então, dos 21 aos 25, eu precisava fazer alguma coisa. Aí fui fazer um curso de pós-graduação e comecei a estudar, direcionar meus estudos para o concurso. Estudava todos os dias, à noite, chegava do trabalho, era estudando a noite toda, sábado, domingo, feriado, estudando. E aí eu fiz 25 anos, abri o concurso. Aí eu me inscrevi e fui aprovada e comecei a trabalhar. Aí foi minha trajetória. Aí eu fui juíza substituta, aí eu fui juíza titular de então Junta de Conciliação e Julgamento, depois virou Vara do Trabalho, depois fui convocada para o tribunal, substituí no tribunal por 7 anos, aí fui promovida desembargadora e como desembargadora fui convocada para o Tribunal Superior do Trabalho, atuei no Tribunal Superior do Trabalho também. É o que eu costumo dizer, dentro da estrutura do judiciário eu conheço de tudo, desde atender o balcão até atuar no Tribunal Superior do Trabalho. E hoje no Conselho Nacional de Justiça. O CNJ e as mudanças no Poder Judiciário. Do judiciário que eu conheci em 1983, quando eu ingressei atendendo o balcão, é outro. Depois de 2004 para 2005, com a Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça, nós temos um outro judiciário. Então, quando chega um órgão como o CNJ, que estabelece essas políticas públicas, tanto de julgamentos mais rápidos, mais céleres, juntamente com o CNJ, veio o princípio da razoável duração do processo, também estabelecido pela Emenda 45. Então, quando nós temos esses mecanismos que são apresentados à população e são colocados à disposição da população, para que ela possa ter mais confiança no judiciário e na prestação jurisdicional que ela buscou, que efetivamente vá ser entregue e vá ser entregue em tempo razoável, isso é espetacular. Os planos para o CNJ. A minha carreira na magistratura ela é inteira pautada na entrega total à solução daquele processo, daquele caso concreto. E aqui são casos administrativos, sim, mas são casos concretos. Eles também envolvem pessoas, eles também envolvem conflitos. Então, da mesma forma que eu sempre atuei, com certeza eu continuarei atuando. O que é o direito? O direito de ciência seria muito fácil de explicar, mas o direito, aquele que está dentro de cada cidadão, aquilo que eu procuro como ser humano, isso é o direito. Aquilo que eu estabeleço para mim, para a minha vida, para a minha família, a minha conduta, qual será a minha conduta dentro de uma sociedade. Então, isso é o direito, é aquilo que a pessoa sente dentro de si. E quando ela viola essas regras que ela tem dentro de si, antes de violar uma regra legal dentro do ordenamento jurídico, dentro da ciência do direito, ela vai estar violando uma regra dentro dela. Uma regra dela como ser humano, partícipe de uma sociedade. E chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. Tchau, tchau.